Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E neste final de tarde eu quero trazer uma palavra hoje para vocês, que eu fiz um rios rapidinho pela manhã, mas me inquietou durante o dia todo. E eu fiquei pensando por qual motivo. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego este vídeo, Pai. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa vir poderosa ao encontro das necessidades dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, usa-me conforme lhe apraz, usa-me poderosamente. Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração. Em nome de Jesus, amém. E a palavra que eu quero ler está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do verso 13, onde está descrito assim: aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele faz torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se que nada é garantido nesta vida. Então, aqui Salomão vem nos dizer que Salomão foi quem escreveu Eclesiastes, Provérbios, né? E ele vem nos advertir aqui que nós devemos aceitar a vida conforme Deus faz as coisas, porque nós não podemos fazer, quando ele fala aqui que nós não podemos endireitar nada que ele faz torto, ele está querendo dizer que nós não podemos fazer nada, mudar nada naquilo que Deus faz. E mesmo sendo tempos difíceis, nós temos que reconhecer que tanto o dia mau quanto o dia bom, ele vem do Senhor. Hoje pela manhã eu acordei, eu faço orações na madrugada, né? Eu acordo às 2 da manhã, oro até mais ou menos umas 4 horas. E após eu me deito novamente. Eu acordei com uma angústia no meu peito, uma sensação inexplicável dentro do meu peito, uma coisa incontrolável. Era como se fosse um desespero, eu não sabia do que se tratava. Então eu fui fazer um café para me tomar e aquele desespero foi crescendo e aquela angústia foi crescendo. E o Espírito Santo de Deus me chamou para orar, veio um desespero tão grande para que eu viesse aos pés do Senhor. Eu adentrei aqui no meu quarto de oração, me ajoelhei aos pés do Senhor e lancei sobre ele toda a minha angústia, toda a minha dúvida, toda a minha agonia. E falei: Senhor, eu não compreendo o que está acontecendo, Pai. Eu não sei qual é o motivo disso, mas eu te peço, Senhor, que se for algum ente querido meu que estiver passando por alguma necessidade, Senhor, por alguma situação, que o Senhor o livre, Pai. Dá livramento, Pai. Dá livramento, Pai. Tira essa angústia, essa dor do meu coração, porque nós não sabemos os caminhos do Senhor. Às vezes, quando nós temos esses tipos de sentimento, o Espírito Santo está nos chamando para orar, para interceder por alguém. E aqui eu fiquei orando e pedindo: Senhor, dá livramento, Pai, dá livramento. Livra-me também a minha alma, Senhor, que está angustiada. Eu não sei o motivo, Senhor, e eu fiquei orando aqui, eu fiquei uns 20 minutos orando, até que eu senti paz. E após eu sentir essa paz, eu fui e me levantei. Então há aqueles dias em que nós acordamos radiante, nós acordamos alegres, nós acordamos felizes. Mas também há dias em que nós acordamos, em que nós sentimos esta angústia, mesmo sem saber o porquê nem o motivo. Mas em ambas as situações, quando nós estivermos alegres, nós devemos agradecer a Deus porque nós temos alegria, porque nós temos paz. Há uns dias atrás eu acordei com uma alegria tão grande no meu coração. Eu fiz um café, eu glorifiquei a Deus pelo café, e aquele dia eu passei o dia todo com uma alegria que somente Deus pode nos dar, aquela paz que excede a todo entendimento. E hoje, ao me sentir assim angustiada, ao me sentir como se tivesse uma força me chamando para orar, eu vim aqui, orei e também agradeci a Deus e pedi para que Deus livrasse todas as pessoas
as quais eu amo de todo o mal. Mas nós também devemos saber que existem dias bons e devemos saber que existem dias maus. Só que em tanto, todos eles, tanto no dia bom quanto no dia mau, Deus está conosco. Deus é nosso sustento, Deus é nossa força, Deus é nossa fortaleza, Deus é nossa torre forte. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, antes de falar com alguém, antes de pedir opinião para alguém, nós devemos nos ajoelhar aos pés do Senhor Jesus e entregar o nosso fardo pesado a Ele. Faça, meu irmão, igual eu fiz. Eu sei que em muitas situações eu não sou exemplo para ninguém, mas eu quero te trazer isso porque isso resolveu comigo. Eu estava angustiada, eu estava agoniada, eu estava em desespero. O que eu fiz? Em vez de ligar para alguém e perguntar se o que estava acontecendo, alguma coisa, o que eu fiz? Eu me coloquei aos pés do Senhor e entreguei nas mãos dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É Ele que sabe os planos que tem para mim, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido de nossas vidas. Nós, com as nossas preocupações, nós não podemos acrescentar nem tirar uma hora de vida dos nossos dias. Então, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor. E também tem uma palavra em Efésios, no versículo 5. Não, versículo 5, 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. E em Efésios 6, no capítulo 10, está escrito assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra todas as estratégias do maligno. Então aqui em Efésios 5 vem nos dizer que nós devemos ser cuidadosos em todo o nosso modo de vida, porque os dias são maus, que nós não devemos agir como pessoas insensatas, mas procurar entender a vontade do Senhor. E foi isso que eu fiz nesse dia de hoje. Eu procurei entender a vontade do Senhor. Eu me coloquei na presença do Senhor, eu me coloquei nos pés do Senhor e entreguei tudo na mão dele, porque eu, na minha força, o que eu poderia fazer? Eu só poderia estar preocupada, mas o que está acontecendo, que é isso? Não, eu resolvi entregar nas mãos de Deus, e após a oração da manhã eu senti paz, e aquela paz trouxe alívio ao meu coração. Nós temos que procurar entender a vontade de Deus, mas não devemos nos embriagar, tentar resolver através das bebidas, através dos vícios. Em vez disso, temos que ser cheios do Espírito, louvando a Deus, cantando hino, cantando salmos e louvando com música. Nós temos que dar graças a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do maligno. Porque o maligno, nós não sabemos o que ele age à nossa volta. Eu dormi bem e acordei com essa sensação. De repente foi um sonho, foi um pesadelo que eu me esqueci. E eu resolvi colocar na mão do Senhor. O diabo não pode nada, ele já é derrotado, como está lá em Apocalipse 20:10. Ele já foi destruído, ele já foi detonado. Ele já foi lançado no fogo, no lago de fogo do inferno. Então, nós temos que crer que o poder de Deus é maior. E quando a tristeza estiver muito grande, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei um louvor alto astral, um louvor porque a minha energia ela estava baixa,
o sentimento de tristeza, ela baixa a nossa energia, ela baixa a vibração do Espírito Santo em nós. Coloquei um louvor alto astral e louvei junto, mas aquilo não resolveu. Aí eu fui para os pés do Senhor e orei até que aquela sensação ruim passasse. E eu deixo aqui, meu irmão, esse acontecimento que se passou comigo hoje, este exemplo, quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver com seu coração entristecido, quando você não souber o que fazer, ore. Entregue os seus caminhos ao Senhor, louve, adore ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor Jesus e o demais tudo Ele fará. Fiquem todos com a paz do Senhor, um bom finalzinho de sábado e um excelente domingo, em nome de Jesus, amém.